Sejam bem-vindos ao canal Novo Saber. Aqui o intuito é estudar em grupo, para que todos nós, possamos aprender junto, um com o outro, né? Nesse canal, no caso aqui, nessa sala de é um tema bem difundido hoje em dia, mas muito misterioso. E aqui, quem está falando é Alexandre, e é um dos fundadores do canal, juntamente com Mariana aqui presente. A minha experiência, no caso, em relação ao conhecimento científico, ela vem desde a década de 98, 99. E eu comecei lendo livros de mentalismo. Isso eu comentei com você, Mariana. Livros Sim. sobre a força do pensamento, a força do subconsciente. A lei da atração. Exato. Comecei a me interessar e comecei a cada vez a adentrar esse universo que cada dia me fascina. E hoje moro aqui em São Paulo, né? Próximo a São Paulo, Osasco, e continuo os meus estudos. Fala um pouquinho disso, Mariana. Então, eu iniciei nesse caminho faz um ano e meio, mais ou menos. O que segue, o que me rege seria a curiosidade, né? Para estar sempre procurando aprender um pouco mais do que antes. Busquei em várias religiões antes de iniciar os estudos propriamente dito nesse ramo do esoterismo. Busquei em várias religiões várias respostas. São mais de 8 igrejas que eu frequentei, justamente para tentar encontrar essas respostas que a gente nunca encontrava, né? E hoje eu digo que eu estou conseguindo encontrar e a chave mestra para que a gente possa unir tudo isso que a gente ouve exatamente está nesse livro, né, que nós vamos apresentar hoje. Né? Então, sobre o Caibalion. E aqui a gente encontra no caso, o início de todas as religiões está nele, né? Ana, quer dar uma contribuição? Falar um pouquinho de você? Meu nome é Ana Paula, eu moro em Lavras, Minas Gerais. Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um ok, por favor. Perfeito. Ok. Eu sempre fui muito curiosa também, sempre me senti meio diferente na minha família. E sempre busquei também, principalmente pela leitura, sobre o budismo, o espiritismo, o catolicismo, e buscava também. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone, né? E aí, então, eu nunca tinha me encontrado, ficava buscando nas demais religiões, mas sempre lendo, nunca vivenciado nenhuma delas. Até que eu me encontrei no xamanismo, e isso já tem 3 anos, e é onde eu estou até hoje. Isso abriu minha consciência. Olá, boa noite. Boa noite. Vaneide? Isso. Tudo bom, Vaneide? Tudo bem, você? Maravilha, melhor agora. Vamos fazer uma reuniãozinha inicial hoje, tá? Teve uma Ótimo. pessoa que entrou agora, a Ana Paula, mas ela teve um problema de conexão e na hora que ela estava falando sobre a experiência dela com o esoterismo, o ocultismo, né? Uhum. E aí ela caiu a conexão, mas aí a gente voltou a conversar. Ok. Será que ela vai voltar ainda? Eu não sei. Deixa eu ver aqui.
Ela não está online mais aqui. Deixa ela verificar a conexão dela. Uhum. Ela volta no assunto que eu lembro mais ou menos. Ela estava falando que ela trabalha não, ela estuda o xamanismo. Né? Xamanismo. Mas aí a gente conversa com ela depois. Aí. Sim. Vaneide, tudo bem? Tudo bem? Então, eu até comentei aqui antes de você entrar sobre experiências. Cada um teve algum momento na história, né? Nossa história, né? Um momento de estudar sobre mistérios, né? Da vida, das coisas. E a gente tem sempre esse momento de intrigar, nos intriga, né? De querer buscar alguma coisa a mais. E hoje pode ser religião, pode ser filosofia. No meu caso foi religião no começo, depois eu fui para mentalismo, né? Estudar um pouquinho de filosofia e acabei descobrindo o esoterismo, que é um universo. Né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova e parece que ainda falta muito, muito. Mas aí a Mariana também estava comentando sobre a experiência dela aí. E se quiser falar de novo um pouquinho, ou completar, e a Ivanete fala também. Então, Neide, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mariana. Assim, ó, eu sou de Freiburgo, Santa Catarina, tá? Daí, como eu estava falando antes de iniciar os estudos, eu fui buscar, sempre eu buscava alguma coisa nas igrejas, né? Participei de muitas igrejas, 8, 9 igrejas, e eu sabia que tinha algo que precisava ser linkado em tudo isso, né? Que cada uma fala a mesma coisa, só que como é que eu posso dizer? Só que em linguagem diferente ninguém se entende, né? Isso. E foi aí que eu fui tentar buscar, né? Eu comecei nesse caminho do esoterismo, né? Comecei com os estudos com a parte oriental, depois entrei na parte da lei da atração, o livro Segredo, na época era bem divulgado, virou best-seller e tal. E daí me interessou, né, sobre isso. E também eu fui daí para mim conseguir achar essas respostas, até por uma ingenuidade, eu tentei projeção astral. E daí eu pensei, vou me projetar assim, eu vou conhecer o mundo astral, vou saber o que é, né? Então, são coisas assim que a gente pensa quando a gente não conhece, né? E uma coisa levou a outra, que hoje estamos aqui estudando sobre Hermes, né? E eu vejo que esse livro, o Caibalion, né? Caibalion, Caibalion, ainda tem que aprender a falar bem esse nome. Esse livro aqui, ele é fantástico, né? Eu ouviu algumas palestras sobre ele, já estamos, acho que há quanto tempo, Alexandre? Uma semana e pouco falando sobre o livro, né? Ou mais? Não chega a 15 dias. Não chega a 15 dias. Daí a gente começou a ver e observar que todas as religiões vieram através desses ensinamentos das 7 leis herméticas, né? Então, é algo que eu vejo assim, todo ser humano precisa saber e também entender, né, a ela, né? Porque há um grande perigo também das pessoas não interpretar essas leis da forma correta, né? E acaba distorcendo, né? Então, é por isso que a gente está aqui estudando, né? E quero agradecer a presença tua também, de estar aqui para aprender com a gente e vamos se unir, vamos junto, né? Eu que quero agradecer muito, muito a oportunidade. Eu já venho buscando há algum tempo, assim, o autoconhecimento, participo de uma escola filosófica e da Rosa Cruz. E o Caibalion, eu tenho visto ele nas mãos de muita gente, mas é o que você falou. Estão lendo ele como você lê um livro de romance, do começo ao fim, ninguém
para refletir sobre nenhuma das leis, sobre nada dentro do Caibalião. E eu vi agora que eu estou no lugar certo para aprender, agradeço muito a vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Alguma colocação, Alexandre? Interessante aí o comentário, Vaneide. Eu também faço parte dessa filosofia da Rosa Cruz, né? E a Mariana agora está conhecendo também, né? Estou iniciando. Eu sou daqui de Osasco, mas eu frequento a sede da fraternidade lá na Sé, nas Drubas. Agora a questão é muito séria, né? Em relação ao que você falou sobre a interpretação correta, né? Do trabalho. De qualquer forma, o que é mais interessante para nós é vivenciá-lo, tá? Isso. E é como você falou, deve também ser uma obra para ser utilizada e a gente conseguir colocar muitas pessoas não fazem, né? Então a gente está como está hoje devido à má interpretação dessas leis. A gente vai analisar, né? Toda a confusão, toda a distorção, não só ensinamento, como distorção do que é religião, do que é filosofia, do que é arte, né? Entendeu? É devido a essa falta de compreensão das leis. Como a gente fala, lei não é mandamento, lei é lei. Né? Você não pode dizer assim que dá um exemplo, né? Não pode dizer que existe o mandamento da gravidade. Né? Gravidade não é um mandamento. É uma lei da natureza, no caso, uma lei física. Então, essa lei que rege aqui o mundo físico, se você não a seguir, você pode chegar na beira de um ponta de um prédio e falar, beleza, eu não quero seguir esse mandamento. Bem, você é livre. Aí você vai tentar voar. O que vai acontecer? Né? Então, a lei hermética, ela é nesse nível. Então, muitas religiões se apropriaram desse ensinamento, só que umas aderiram a tantas leis, né? Porque a lei hermética são 7. Umas pegaram algumas 2 ou 3 e respeitaram, né? Mas desrespeitaram outras. Outras que estavam sendo respeitadas por determinada civilização, talvez esqueceram daquelas que estavam sendo respeitadas por outras. E assim vai. O ser humano, enquanto não conseguir entender essas 7 leis, vai ficar esse problema todo esse caos aí. Mas, ó, perfeito. Parabéns aí pela iniciativa de você juntar nós aí para estudar. Toda semana a gente pretende fazer, além de leitura, vivências com essas leis, entendeu? Ótimo. E aí o que você conseguir trazer para somar, lembrando que a gente também faz um modelo de uma escola aquariana, né? A gente não tem aqui professor, líder, nem instrutor. Todos somos alunos nessa escola e todos buscamos aprender com a convivência, com o relacionamento, né? Exatamente. O que mais? Posso ler aquela frase que a gente colocou ali, do capítulo 15? Peraí, um pouquinho. A Vaneide tem o livro? Eu tenho o livro, mas eu estou viajando, eu estou na casa da minha filha e eu não trouxe. Mas eu já tomei a iniciativa, foi você que colocou, não foi? No WhatsApp e eu baixei. Tá. Então pode ler, lá já tem. Então,
A gente, na verdade, nós vamos passar uma frase que está no último capítulo do livro, mas ela deveria estar no começo, porque Legal. ela é muito importante, né? Ela diz assim, ó: a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. Lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. É aquela questão de não adianta você acumular conhecimento, né? De ter o conhecimento, você tem que procurar ser o conhecimento, né? Praticar esse conhecimento. Praticar o conhecimento no dia a dia, a todo instante, onde você estiver. Exatamente. E aqui no início, a gente vai começar a ler a introdução, a gente já vai ver que eles falam sobre essa questão, né? Sobre os fragmentos que a gente vai, durante a nossa vida, a gente vai tendo, e aqui a gente vai ter a oportunidade de juntar esses fragmentos e, lógico, que é se utilizar deles, né? Usar eles também, né? Perfeito. Posso fazer uma colocação também? Pode, fica à vontade. Esse texto que você leu, que é um axioma, né? Tá lá no final do PDF. Isso. Capítulo 15. 15. Tá, o primeiro axioma é uma advertência, né, bem clara. Assim, além de uma advertência, ela está nos dizendo aí algo que é perigoso. Existe um perigo entre você nutrir de uma informação como essa, que é diferente de você pegar uma informação de como fazer um bolo. Você tem aquela informação, você guarda na memória os ingredientes, o modo de fazer, e você mantém essa informação pelo tempo que você achar necessário. Você pode utilizá-la quando você quiser, mas se você não quiser, não precisa utilizá-la, porque não vai fazer diferença. Porém, esse tipo de ensinamento e conhecimento, ele é um conhecimento que ele tem uma finalidade. A finalidade desse conhecimento é despertar a consciência. Exatamente. O mais incrível, quando você, então, o mais incrível é que o conhecimento para despertar, ele já faz assim, já abre seu olho. Então, ele não é um conhecimento que você utiliza só no momento que você vai ter uma utilidade, por exemplo, né? Ele, como no caso que eu dei exemplo aí da receita de bolo. Mas ele é um conhecimento que, a partir do momento que você já sabe dele, você passa a já abrir os olhos. Né? E aí começa a ter o quê? Uma responsabilidade. E quando você é responsável por algo, a própria natureza, tanto interna como externa, começa a te cobrar isso. A própria consciência tua, né? Exato. Então é um conhecimento maravilhoso, mas ao mesmo tempo perigoso. Por quê? Mãos que ele cair. Exatamente. Se você tem um intuito e um bom caráter, vai conduzir a sua vida para o bem, ele é um conhecimento que vai acelerar isso. Mas se você não pensa nisso, se você não quer isso, se você está procurando só a satisfação própria, e conseguir talvez magias arbitrárias, né? Resolvendo problemas de ordem pessoal, não visa o crescimento espiritual,
Você vai utilizar o quê? Esse conhecimento? De forma errada, talvez, ou até nem use, mas você vai saber no fundo. Por exemplo, o sexto é a causa e efeito, né? Só pegar um exemplo. Você já sabe que existe essa lei, você até sabe de coisas que aconteceram na sua vida e ter influência dessa lei, com esse estudo, ela está cada vez mais consciente. Então, quando você for fazer algo, você vai lembrar da lei, e aquilo vai entrar com uma espécie de faca nas suas entranhas. Porque você vai pensar, peraí, se eu fizer, tem aquela lei, causa e efeito. E pode causar um mal, que no caso um conflito, né? Mas vai causar mais mal do que se você não soubesse. É verdade. É isso aí, Pedro. Não, realmente, o que você falou tem toda a razão, né? Podemos começar a fazer a leitura? Querem comentar mais alguma coisa? Ou vamos lendo e comentando? Pode comentar. Se a Vanessa quiser falar alguma coisa, pode falar também. Não, podemos fazer como ela falou, talvez, né? Lendo e comentando. Comentando, né? Bacana. Onde vai? Oi? Por onde começamos? Pela introdução? Pode ser? Pode. Temos grandes... Oi? Lembrando, Vaneide, esse vídeo vai estar gravado, o que a gente está falando aqui, depois você pode acompanhar lendo, a gente conversando, você vê o vídeo gravado, caso alguma coisa e você quer lembrar, e a gente vai deixar esse vídeo aí para estudar, né, na semana. Ótimo. Ele vai estar no canal, e também você pode estar disponibilizando, né, para as pessoas, se alguém tiver interesse, de repente, em participar das próximas conferências, eles podem acessar esse áudio para entrar no assunto na próxima, né? Vamos lá, então. Então, assim, temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina. Está dando para ouvir bem? Sim. Investigadores da doutrina secreta, esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos. De modo que, por isso, esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. O fim desta obra não é a iniciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar e desgostar o principiante desse estudo. Ok aí? Algum comentário? É que a gente já falou antes, né, sobre isso aqui. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujos portais já entrou. Olha, nosso intento não é construir um templo de conhecimento, né? Ninguém aqui vai criar uma religião, pelo contrário. É dinamizar o que a gente tem de espiritualidade, mas sim colocar nas mãos do estudante, a chave mestra. A chave mestra, não sei se vocês sabem, é uma chave que abre todas as portas. Né? Sim. Então, que possa abrir todas as portas lá, internas, que conduzem ao tempo de mistérios, cujos portais já entrou, ou seja, nós já entramos. Continua.
Então vamos. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram. Olha que preciosidade que a gente tem, né? Até nós, através dos séculos passados, desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no mundo antigo Egito, quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes, foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos, instruídos nos ensinos esotéricos de cada raça, foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Comentário aí. A Neide também quiser comentar, tá? À vontade. Quer comentar, Neide? Não, vou deixar o Alexandre comentar. Ele fala bastante. Eu vou falar rapidinho. O Hélio Couto, ele diz que esses corpos herméticos, né, que são as leis, que foi instituído aí por Hermes, datam de 50 mil anos antes de Cristo. É muito antigo. Depois eu vou te mostrar o vídeo como ele fala e tal. Mas é isso aí. Pode falar, realmente. Alexandre, eu estou no início assim, do meu entendimento do esoterismo. Eu acho que eu estou mais aqui para absorver. Eu estou como uma esponja. Sem problemas. Louca para absorver. Então, fiquem à vontade e eu vou ficar de assistente aqui, pode ser? De forma alguma, sem problema. Mas ao momento que quiser falar, comentar, perguntar, principalmente, vamos nessa. Tá bom. Só por uma questão de curiosidade, né? Hermes, ele foi considerado no Egito o deus Tote, tá? Na Grécia, o deus Hermes, que é o deus da sabedoria, e o Mercúrio em Roma. Então, nesses três segmentos de religião, ele foi considerado o deus da sabedoria. Então, para ver como é importante, como essas leis foram um achado assim, muito incrível, né? Sim. A base de tudo. A base de tudo, exato. Tá. A gente parou... Da terra do Ganges. Tá. Começar aqui, né? Isso. Então, da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminhos de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora deste nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta, ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo.
existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos são como o que seu grande conciliador. Ok. Ok? Posso continuar? Pode. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por eles foram conservadas intactas na sua pureza original, por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra. Alguns iniciados que conservavam a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano. Quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por causa da sua negligência e de seus pavios, ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens dedicaram a sua vida a esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nessas linhas. Não deixeis apagar a chama mantida de século em século nessa escura caverna, neste templo sagrado sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. É graças a esses homens que a gente tem hoje, né? A oportunidade de estar lendo e aprendendo sobre essas leis, né? Então, para você ver como foi importante, né? A perseverança deles, mesmo tendo que se esconder, e mesmo sendo incompreendidos, né? Porque se você for ver hoje, você fala sobre algumas leis, as pessoas não compreendem sobre esse mundo, né? Então, é realmente raras as pessoas que conseguem já vir e já compreender. Por esse motivo que existem tantas religiões, né? A gente falou aqui no início sobre as religiões, mas não podemos deixar também de destacar a importância delas durante todos esses séculos, porque tem pessoas que realmente precisam estar nessas religiões. Elas precisam deste caminho por não compreender um caminho maior, né? E isso sempre existiu, né? Querem comentar alguma coisa, Alexandre, Neide? Sim. Não, Pode falar. Desculpa, Alexandre. Pode falar. Pode falar, Neide. Estou reformulando aí. Pode falar. As religiões, de certa forma, independente de quais sejam, elas funcionam até como um limite para o ser humano, digamos assim, dar uma certa ética, né, ao ser humano, né, às pessoas. Porque se não existissem as religiões, as pessoas com menor entendimento filosófico, elas seriam meio que selvagens por aí, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, sim. Perfeitamente. Então, e na minha família tem, assim, várias, as pessoas de várias religiões. Mas uma coisa que eu vejo em todas elas, ou com um entendimento mais profundo ou mais raso, praticam realmente, tentam passar, né, as leis herméticas.
você pode notar que até nas igrejas evangélicas, de uma certa forma, eu tenho uma irmã evangélica, que a gente fala de causa e efeito, assim, como se a gente participasse assim, da mesma escola, da mesma religião, e eu não tenho religião alguma, e ela é evangélica. Então, eu acho que realmente aquilo que você disse no início, base até das religiões, né? Na verdade, as leis herméticas, elas estão presentes em todas, né? Só que fragmentada, né? Isso. Só que é um pouquinho de cada um. Alexandre, queria comentar? Sim. Essa parte que você leu é muito interessante, porque me vem uma informação sobre o antigo conhecimento que era passado de lábios ao ouvido. Olha que interessante, né? A gente tem conhecimento de Platão, não sei se a Vanessa conhece, né? Eu vou falar de Platão, né? Sim, sim. Platão fala muito das ideias, né? Onde o mundo real, a realidade não é esse mundo. Esse mundo é uma projeção do mundo ou seja, a verdade ela está mais ligada a esse mundo do que a esse mundo aqui que é transitório, né? E o mais interessante é que a verdade já vamos dizer assim, traduzindo, né? O corpus herméticos, todos esses documentos, eram levados muito a sério. Eles não escreviam esses textos, né? Porque eles achavam que a partir do momento que você materializa essa verdade, você destrói essa verdade. Então, olha o nosso trabalho hoje, entender que mesmo esse texto escrito aí, ele é um perigo na nossa mão, né? Se a gente não souber. É óbvio que hoje, se ele está na nossa mão, é que nós temos essa capacidade, mas muitos não tiveram. Então, aqueles povos antigos, eles entendiam que se você escreve, você deturpa. Então, qual que é o local mais nobre a você gravar todas essas informações? Na memória. Tanto que eu vi uma palestra ontem falando sobre alguns cristãos que eles decoravam os textos religiosos, né? E às vezes até livros inteiros. Por exemplo, Bíblia inteira. Antigamente eu ouvi falar de pessoas, né, no caso, pessoas mais velhas, né, que tem essa informação, de pessoas que decoravam a Bíblia, ou decoravam textos sagrados, né, para isso não ficar no papel. Então, o Kybalion é nesse nível, é um nível que você não pode deixar ele no papel, para você respeitá-lo, até mesmo honrar, né, todo esse conhecimento. E, inclusive, até hoje, você da Rosa Cruz, a Mariana também, né, conhecendo, eu falei com o nosso presidente aqui da fraternidade, né, o Arthur, e comentei com ele sobre as leis herméticas, né, como que a fraternidade vê, e ele me disse uma coisa muito interessante, ele falou que são leis, né? Ele perguntou, são leis? São leis. Eu falei, sim, são leis. Então, se são leis e a fraternidade não tiver afinada com ela, não é autêntica. Então, aí vem a questão. Quem está afinado com essas leis? Então, se o exemplo lá de Platão que eu dei, né? O ideal é colocar ela no mundo das ideias. Primeira coisa, a gente vai ler a introdução, depois, com o passar das semanas, a gente vai começar a entrar lei por lei. Mas o ideal é o quê? Memorizá-las.
Memorizou qual que é a lei. Aí a gente vai começar a entender como que ela vai funcionar na nossa vida. E aqui a gente vai dar exemplo, né, Mariana? Pegar Sim, coisas reais que a gente pode colocar em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Sim. exatamente. E é bem legal. Gostei do grupo aqui. E aí, vamos continuar? Continuamos? Falta pouco. Continuamos. Então tá. Esses homens, eles nunca procuraram a aprovação popular, nem grande número de prosélitos. Zero de seguidores, né? Seguidores? Obrigada. Eu também não vi. São indiferentes a essas coisas porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la se ela lhes for apresentada. Só um comentário. Olha que interessante. Quem deteve, no caso, né? Ali no passado, a verdade, não queria seguidores. Cristo também não quis seguidores, né? Ele mesmo disse, né? Não vem Exatamente. seguidores. O que a gente Porque, vê na nossa igreja? Querem seguidores. Né? Então a gente já começa, até com essas informações, diferenciar quem quer seguidor e quem busca a verdade. Quem busca dentro de si, através não só da memória, mas da vivência, já está mais perto da verdade, né? exatamente. Incrível. Pode começar. Continua. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Uau. Lindo, né? Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas. Em vez de as lançar ao porco vulgar, que enterrá-la-ias na lama e as misturaria com o seu desagradável alimento mental. Mas esses poucos não esqueceram nem desprezaram os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Cabalion. Em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Lembra daquela frase, Alexandre? De que o universo manda o instrutor, basta a vontade de querer aprender? Então, é basicamente isso, né? Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético também do Cabalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Uma colocação aí, Mariana e Vaneide. Quando está preparado o discípulo, né? Fala aqui do ouvido. Né? O ouvido ouve, né? No caso, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas existe alguma coisa relacionada a uma lei aí, hermética também, que a gente vai ver mais para frente, que tem a ver com a lei da vibração. Uhum. Quando você vibra no mesmo nível complementar do mestre, ele fala até lá em cima, né? Vestígio do mestre, né? O que é o discípulo vibrar no nível do mestre? É aquele discípulo que ele está como criança, ele está ali no mesmo nível, colocando como um receptáculo. Então ele encontra o mestre, ele encontra a sabedoria, né, do mestre a partir do momento que ele está receptivo. Isso é ter o ouvido. Então ele usa qual lei? Ele usa a lei da vibração. E da correspondência também, né? Que é mestre quer ensinar o discípulo que quer aprender.
com o mestre. Então, cria um elo, e aí, a partir do momento que você está pronta, né, nessa vibração, o mestre aparece, foi o que você falou, né? Exatamente. Os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestassem o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas de reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que conheciam que era uma loucura pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, antes pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados, com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura de honestos, mas desencaminhados entusiastas que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade que só pode ser compreendida pelo eleito, já bastante avançado no caminho. Posso fazer um comentário? Pode. Antes de fazer um comentário, o que vocês entenderam dessa parte aí? Fala a Janeide, a Vaneide e a Mariana. Quer começar, Neide? Não, pode falar, Mariana. Pode falar. Quem quiser. Pode falar. Bom, o que eu percebo aqui, ó, eu achei interessante, é que, assim, eles tentaram colocar aquela verdade para um povo que não conseguia entender essa verdade, por isso que eles foram tão barbaramente, no caso, injustiçados, né? E que essas leis, elas foram feitas para um povo eleito. Lembra a Cristo, quando ele falou que muitos serão chamados e poucos os escolhidos? Então, ele se refere a isso, é o que eu entendo hoje, né? Mas pode prosseguir, Alexandre. Vaneide, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, já... Entendeu, né? Sim. Ó, só relendo ali. No início desse parágrafo, ele fala: os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos, mas astuciosas reservas e reticências que faziam. Vou dar um exemplo que veio para aclarar esses 3 minutos. Uma das leis herméticas, realidade. Depois vocês dão uma olhada se a quinta, acho que a quinta, acho que é a quinta. Lei da neutralidade. O que a lei da neutralidade ela faz? Ela entende que você só consegue, ela é utilizada para que você harmonize o que eleve para o nível superior. Você harmonize um nível abaixo para que você suba a um nível acima. Essa lei, ela existe para que você... É uma lei de misericórdia, né? Para subir os níveis utilizando a lei da neutralidade. Prático. O mesmo exemplo que a Lucilena deu. Achei máximo. Cabe aqui. Imaginem 2 crianças brigando por um ursinho. Lembra desse exemplo, Mariana? Lembro. Vaneide, 2 crianças brigando por ursinho, aí vem uma terceira pessoa e quer harmonizar. A única coisa que essa pessoa fazer para apaziguar é não querer também esse ursinho. E se essa pessoa quiser o mesmo ursinho, ela não vai apaziguar, ela vai arrumar mais briga. O desejo que ela tem naquele ursinho tem que ser anulado. Anulando o desejo, ela consegue apaziguar.
Como assim? Poxa, você conversa com as crianças. Não, mas deixa eu brincar uma hora outra. Não precisa ficar assim, né, vocês dois. Diferente de você pegar e arrancar o ursinho da criança. É uma forma de desejo. Você está tomando dela, porque não é aquilo que você deseja, é aquilo que você deseja, mas nas mãos dela de uma outra forma, mas você toma, você não ensina. É uma atitude onde você faz o quê? Em relação àquilo. Você pega o ursinho para si. Ou seja, você acaba desejando aquele ursinho. O desejo você não apazigua, você queria mais do que foi ira naquelas duas crianças. Então, a mesma coisa. Esses povos que diziam aqui, ó, que falavam, não manifestam um espírito verdadeiro nos seus ensinamentos, na auspiciosa reserva, né? No caso ali, colocando reticências, o que eles estavam desejando, né? Tinha E outras intenções. Sim, ao mesmo tempo, quando você tem também o mesmo poder, como que eles conseguiam pôr esse poder? Porque, assim, a própria lei da neutralidade, ela é um poder em si. Esse poder, como que eles queriam esse poder? A lei, eles não podiam querer o poder. Você vê que incrível? Que você tem um poder na mão, que é a lei. Você tem o poder, você já não tem mais a lei. Então eles usavam de quê? Usavam idade. Eles eram é o que eles colocaram aqui, os bárbaros, né? Os bárbaros. Então o que eles faziam? Eles usavam da força para impor. Conseguem perceber? Alguma analogia em pessoas que querem atrás conseguir dominar outro? Hoje em dia a gente não tem isso, né? Capital. Verdade. Prosseguimos? Se não desejar o poder. Se você desejou o poder, automaticamente você precisa da força para conseguir esse poder. E deixa de ser algo natural, né? Ele acaba sendo algo impositor, não é algo natural. E aí que surgem as grandes rebeliões e brigas, no caso guerras, né? Entre as religiões, entre esse poder, uma falando mal da outra, uma dizendo que a outra não está correta, né? Você não ouvia, gente? Está conseguindo ouvir, Neide? Sim, sim. Tranquilo? Tô tranquilo. Ouvi? Sim. Sim, né? Está falhando um pouco. Mas está dando para ouvir. Está dando para entender. Tá dando para entender. Então vamos lá, pode continuar, Mariana. Então tá. Os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres que conheciam que era uma loucura pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber nem estava preparado para isso. Os hermetistas, a gente já fez isso, já li isso aqui, né? Essa parte. Até embaixo você já leu. Lê a partir de... Oi? Lê a partir de o espírito. Ah, tá. Perdão. É que eu comecei lá em cima de novo, que eu tinha voltado. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da Terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucifica-os, crucificai-os.
Nesta obra, nós nos esforçamos por vós oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Kybalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar. Em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos, se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar esses princípios. Se o não fordes, deveis vos desenvolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente palavras, palavras e palavras. Fechou. Só a introdução, nossa leitura de hoje, podemos tirar muitas informações, né, daqui. E algo interessante que a gente não falou ainda é sobre os autores desse livro, né? Eles foram feitos por 3 iniciados e até hoje não se sabe quem são esses 3 iniciados, né? Mas ele foi considerado um dos livros mais completos, né, da filosofia hermética, no caso, né? Sobre as leis, né? Onde ele contém, então, todo esse conhecimento puro, né? De uma forma valiosa para nós hoje, né? Mais alguma colocação? Isso, a gente não chegou. Tá vindo bem? Agora sim. Agora sim. Tá vindo do meio? Do meio? Oi, agora tá dando para ouvir bem. Né? A voz da Mariana ficou falhando uma hora aí, ficou bem robótica. Aí depois eu ouvi ver como é que ficou. A gente não comentou sobre iniciação, iniciado, né? Era 3 vezes iniciado. Ele teve 3 iniciações, né? Por isso que o nome do livro está ali, 3 iniciados. O que é uma iniciação? Eu acho que a gente pode depois pegar um dia certinho e falar mais sobre isso, né? Exato. De certa forma, só resumindo, né? Toda pessoa que inicia um conhecimento superior, que é expandir a sua consciência, né? Ele é um iniciado. Tá? Então, nada mais do que um conhecimento que faz você ascender na evolução, né? Do espírito, da espiritualidade. Depois a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso, né, Mariana? Exatamente, eu acho bem interessante estar fazendo isso daí para o pessoal também entender bem, né? E nós também aprendemos mais, né? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para a Vaneide. Sim. O que te chamou a atenção, assim, no tema, tá? Da palestra? No caso, a gente colocou o cultismo e colocou também o Kybalion, né? Sim. O que você sente de necessidade nesse conhecimento para que ele venha agregar para você? Pode falar um pouquinho? Truncou um pouco. O que você disse No último mais? eu falei assim, o que você sente de necessidade que esse conhecimento agregue na sua vida? Aquilo que eu até já falei. Eu leio muito, leio, mas não, eu sinto que não adianta ficar acumulando leituras. Eu quero ser o conhecimento e não somente ter. E eu procuro, com isso, evoluir para cumprir a missão que eu me propus quando estive na 5ª dimensão e tudo aquilo que você sabe. Descobrir quem eu sou, o que vim fazer aqui, né? Principalmente o que vim fazer aqui, porque o que eu sou um conjunto de ideias, né? Uhum. Não sei se você pensa assim também. Lógico. Mas
qual é esse o conjunto de ideias? O que eu vim fazer aqui? Então, eu sempre busco a verdade, busco essa verdade do que vim fazer aqui, para O que eu possa autoconhecimento, né? fazer, para que eu possa cumprir. Tá. Eu tenho muita dificuldade de expressar aquilo que eu penso e que eu sinto, sabe, Alexandre? Às vezes eu vou falar uma coisa que para mim, eu estou entendendo, mas não sei se estou me fazendo entender. Eu entendi. Eu entendi. Sim, Entendeu, né, Mariana? tranquilo. Vaneide, eu quero dar além do parabéns, né? Uma resposta aí a essa questão que é nossa, não é sua, tá? Buscar o autoconhecimento, tá? E não só esse canal, mas também outros canais de estudo. Nesse grupo, a gente está falando de leis herméticas, né? Elas vão trazer abertura de portas. Mas a gente também sabe que isso é tão profundo que a gente vai levar para a vida toda e a cada vez a gente vai descobrindo coisas novas. E é um processo que é mais importante o caminho do que a chegada, né? Então, por exemplo, essas perguntas que você fez, quem eu sou, né? Qual a minha missão, o que vim fazer aqui, né? Falou que teve uma mais importante aí. A gente está com uma ideia muito legal de estudar a moda não, vamos dizer assim, na mesma tônica da fraternidade, da cruz, né? O mesmo intuito que a fraternidade tem, a gente está com um grupo de astrologia. O grupo de astrologia tem uma finalidade diferente da maioria dos outros cursos, né? Sim. O curso de astrologia, assim como o grupo que a gente pode montar de estudo de astrologia, engloba a que a gente faça um desvendamento pessoal. Aqui ninguém com o curso, ou mesmo com o grupo, vai ler mapa de ninguém, a gente só vai entender o nosso próprio mapa. Entendendo através do que nós podemos aprender. Né? Então a gente aprende astrologia mesmo lá na fraternidade, só que a gente quer criar um grupo aqui também. Ótimo. Eu acho que vai ser ótimo para você também. Vou já te recomendar, porque o grupo da astrologia ele traz todas essas questões, inclusive o que a gente tem que fazer aqui na Terra. É maravilhoso, né? A gente saber que vai poder encontrar as respostas, né? Porque tudo isso que você falou, Neide, são coisas que eu também me perguntava, né? E me pergunto ainda, né? Então, são coisas que a gente está todos no mesmo caminho, né? Tudo em busca desse conhecimento, né? Que é a maneira que a gente vai conseguir estar superando isso e evoluindo também, né? E não só a gente, como também as pessoas, né? Começar a observar em todos os aspectos da nossa vida de que aquilo que seja bom para mim também seja bom para as pessoas, né? Desenvolver esse amor incondicional, buscar passar esse conhecimento porque quando a gente passa, qualquer conhecimento que a gente aprende muito mais do que receber apenas, né? Então, é muito importante esse compartilhamento, né? Um tá auxiliando o outro, né? Para a gente poder estar crescendo aí sempre. E eu acho que seria isso, né? Podemos encerrar por hoje. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente vai. Pode falar. Posso falar? Pode. Eu quero, assim, agradecer imensamente a Mariana, a você, ao Alexandre, pela a oportunidade que vocês estão me dando. Estou muito feliz de ter tido a ideia de entrar nesse grupo. Que legal.
sabe? Que eu já estou vendo que vou aprender muito. Hoje vocês não fazem ideia de como foi bom para mim, sabe? Eu estou no início, assim, dessa caminhada e vocês vão me ajudar muito, muito. Eu agradeço Para nós também, viu? imensamente. Para nós, principalmente, Neide, porque você também vai nos ajudar muito, né? E é um incentivo para continuarmos, né? Só agradecer Maravilha. você, viu, Vaneide? Obrigada, E eu a Neide. vocês. Obrigada, gente. Muito Valeu. obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos manter algum contato agora pelo grupo do WhatsApp? Isso. Sim. Você está no grupo, né? Estou Uhum. no grupo. O vídeo vai ficar pronto daqui a pouco, aí a gente posta lá. E o que seria legal? A gente já, durante essa semana, até a próxima quarta, a gente mantendo contato, comentando sobre o que a gente falou hoje, tá bom? Tá bom. Ótimo. Vamos retomar todos esses textos, se for o caso de ler de novo a introdução, mas algumas coisas que não ficaram claras, vamos ler de novo. A gente vai conversar entre nós, quem mais estiver junto também, puder trazer mais pessoas, né? Seria legal, viu, Bonito? E a gente vai conversar até a próxima quarta, que a gente já começa no capítulo 1, tá bom? Tá bom. Exatamente. Tá jóia? Tá jóia. Beijão. Obrigada, gente. Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Mariana. Tchau, Vanessa. Tchau. Boa noite. Tchau. Vocês, tá? Boa noite. Boa noite.